A Ucrânia fez nessa semana uma advertência que voltou a levantar preocupações a respeito de uma possível escalada nuclear na guerra. Зараз від нашої розвідки ми маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети схожі. Eu sou Paula Damidoeta, da BBC News Brasil, e neste vídeo explico as novas ameaças à conflagrada usina ucraniana de Zaporizhia e quais podem ser as consequências disso. Primeiro, é importante destacar que Volodymyr Zelensky não apresentou provas para sua denúncia, mas o pronunciamento dele foi suficiente para os Estados Unidos advertirem que a Rússia está, entre aspas, jogando um jogo perigoso e que deve pensar muito quanto a se quer correr o risco de provocar uma catástrofe nuclear. A Rússia nega estar correndo esse risco, mas o fato é que, desde a invasão da Ucrânia, a maior usina nuclear da Europa passou a estar dentro de uma zona de guerra. A usina fica no sudeste da Ucrânia. Antes da guerra, ela produzia 1/5 de toda a energia elétrica do país. Mas, depois da invasão da Ucrânia no começo de 2022, a Rússia assumiu o controle de Zaporizhia. Em setembro, inspetores da Agência Nuclear da ONU visitaram o local. It is obvious that the plant and the physical integrity of the plant has been violated several times. Além disso, a usina foi militarizada. Russia is in control. Russia has stationed military equipment in the plant, actually within the reactor halls itself on occasions. It has mined the area around the plant. It claims to defense. A Rússia alega que a Ucrânia atacou a usina, algo que os ucranianos negam. Alguns dias atrás, os inspetores da ONU voltaram a visitar o local. Eles disseram que não encontraram indícios visíveis de minas ou de outros explosivos, mas afirmaram que precisariam de mais acesso à usina para outras checagens. Em outras palavras, os inspetores não conseguiram verificar a situação completa da usina. Ao mesmo tempo, a Ucrânia insiste que a Rússia está colocando explosivos no local. Primeiro, Zelensky acusou a Rússia de estar pronta para causar uma explosão que potencialmente poderia causar um vazamento de material radioativo. Depois, o exército ucraniano afirmou que os explosivos não teriam a capacidade de destruir os reatores nucleares, mas serviriam para a Rússia forjar um falso ataque da Ucrânia ao local. A Rússia não só nega, como também acusa a Ucrânia de estar simulando um possível ataque a Zaporizhia. Обстановка достаточно напряженная, потому что действительно велика угроза диверсий со стороны киевского режима. Диверсий, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям. A Rússia também acusa Zelensky de estar planejando, entre aspas, um ataque terrorista à usina, mas sem apresentar provas. Enquanto os dois países trocam acusações, a BBC Verify, unidade investigativa da BBC, vem analisando imagens de satélites dos reatores. Esta foi tirada em 5 de julho. Não é possível ver nenhum objeto que se assemelhe a explosivos. Mas o temor de sabotagem ou de danos militares é bastante real. Ainda está viva na mente dos ucranianos a lembrança da destruição da represa de Nova Kakhovka, no último mês de junho. De um lado, a Ucrânia e seus aliados ocidentais dizem que a represa, que fica numa cidade da Ucrânia controlada pela Rússia, foi alvo de sabotagem de Moscou. Do outro, a Rússia diz que a destruição foi causada por bombas ucranianas. Qualquer que tenha sido a causa, o resultado é que milhares de pessoas foram afetadas, tanto pelas inundações quanto pela escassez de água potável depois do desastre. E os efeitos climáticos desse episódio ainda vão ser sentidos por anos. A boa notícia é que Zaporizhia parece estar mais protegida do que a represa. O especialista em engenharia nuclear Mark Wenman explicou para a BBC que a estrutura dos reatores da usina é capaz de suportar terremotos e até bombardeios aéreos. Ele declarou, entre aspas, só um esforço muito organizado conseguiria danificar o edifício de contenção nuclear e causaria algum tipo de liberação radioativa. No entanto, em agosto do ano passado, o Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, advertiu que ofensivas militares nos arredores de Zaporizhia traziam, nas palavras dele, um perigo bastante real de um desastre nuclear. É um assunto que a gente vai seguir acompanhando por aqui. Veja mais conteúdos da guerra na Ucrânia no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigada pela audiência e até a próxima.